Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Miller e eu sou professor de Geopolítica e de Relações Internacionais. E no vídeo de hoje eu quero trazer um dilema, algo bastante importante dentro das relações internacionais, que é a política externa americana. Para quem não sabe, a política externa americana ela é dividida em dois pontos importantes: o isolacionismo, que vem a ser os Estados Unidos não atuarem em sua política externa para mudar o restante do mundo, e o intervencionismo, que é aquela vertente de política externa que vai afirmar que os Estados Unidos precisam intervir no mundo para organizar as relações internacionais. Mas para que a gente possa começar a entender a dinâmica da política externa americana e como isso influencia a sua geopolítica, é necessário que a gente compreenda, em primeiro lugar, a origem dos Estados Unidos, a nascente dos Estados Unidos e como que o país vê a si mesmo. Eles, desde muito cedo, eles se viram como um país excepcional. E esse excepcionalismo, ele quer dizer o seguinte, que os Estados Unidos da América, eles foram criados quase que como um dedo da providência divina, como se fosse um toque de Deus no mundo, e os Estados Unidos, por conta disso, eles têm uma missão muito particular no mundo, que é fazer o seguinte: levar o mundo inteiro para ser para uma nova era de civilização, para um novo despertar, para uma nova fase do desenvolvimento da civilização ocidental. Além disso, uma boa parte da política externa americana diz que os Estados Unidos são considerados como a cidade sob o monte bíblico. Se nós observarmos em todo o Antigo Testamento, a gente vai perceber ali que existe uma cidade sobre o monte, uma cidade que fica em cima de todas as outras, que vem a ser a Jerusalém Celeste. Mas o que os formuladores e os políticos dos Estados Unidos desde muito tempo observaram é que os Estados Unidos são essa cidade sobre o monte. Então é dali que vem o farol da humanidade, é dali que vem o farol divino para fazer com que o mundo inteiro seja iluminado. E isso é muito interessante, porque desde muito cedo na política americana, os Estados Unidos se viram exatamente como sendo especiais, como sendo aquele país que vai salvar o mundo das trevas. E dentro da política externa, como que isso se manifesta de maneira mais evidente? Para a gente compreender isso, a gente precisa, em primeiríssimo lugar, saber que esta posição americana, ela foi formada no governo de George Washington, o primeiro grande presidente dos Estados Unidos, que no final do seu mandato ele faz um discurso muito histórico, muito emblemático, que é o seu chamado discurso de despedida, ou chamado farewell speech em inglês. E o que ele coloca ali? Coloca basicamente toda uma trajetória dos Estados Unidos da América, desde a Guerra de Independência até o final do governo dele, portanto algo em torno de 35, 40 anos, falando sobre a Constituição Americana de 1787, que é essa que deve ser exportada para o mundo inteiro. Ele fala sobre a necessidade dos Estados Unidos manterem o seu vigor civilizacional, e ele vai falar também a respeito de uma disputa entre Thomas Jefferson e Alexander Hamilton, que basicamente tinham visões diferentes dos Estados Unidos, um querendo intervir mais no mundo e o outro querendo se isolar mais no mundo. E ele fala e o George Washington pega esses dois e fala que, na verdade, os Estados Unidos devem agir de uma forma mais categórica, dependendo das necessidades dentro de cada contexto dos Estados Unidos da América. Portanto, a gente pode observar aqui que os Estados Unidos, eles possuem essas duas visões de política externa bem evidentes desde o seu nascedouro, desde o processo de construção da identidade nacional dos Estados Unidos. E aqui a gente começa a dividir essas duas linhas de ação nas relações internacionais. Vamos começar, em primeiro lugar, pelo
intervencionismo. O que vem a ser o intervencionismo? O intervencionismo ele é essa ação de política externa que vai afirmando que os Estados Unidos devem moldar as relações internacionais e o mundo aos princípios da Constituição Americana de 1787, do Bill of Rights de 1791, ou seja, aquela Carta de Direitos Civis, o espraiamento dos ideais liberais e democráticos que são tão caros aos Estados Unidos da América, e isso deve ser espalhado ao restante do mundo, porque somente assim, de acordo com alguns pensadores e formuladores de política externa dos Estados Unidos, é que verdadeiramente esse excepcionalismo americano se dará de forma mais evidente. E quais são e onde que repousa a base de todo essa estrutura do intervencionismo? Em um documento muito importante chamado Destino Manifesto, que é basicamente a síntese de todo esse excepcionalismo e de como que deve ser a ação dos Estados Unidos quando está agindo em outros países, em outros lugares do mundo. E a gente pode ver que hoje na política externa americana nós temos dois grandes propugnadores e propulsores desta posição mais intervencionista. Em primeiro lugar, a gente pode ver que o Partido Democrata, uma grande parcela do Partido Democrata, ela se baseia nesse ideal intervencionista. Então, quando nós observamos que o ideal democrático dos Estados Unidos, quando nós vemos que os Estados Unidos querem exportar essa visão liberal democrática para o restante do mundo, em grande medida presidentes democratas estavam envolvidos. Por quê? Porque o Partido Democrata ele é pautado numa visão de que o mundo deve ser ordenado, ele deve ser organizado a partir deste centro emanador. E como se faz isso? Como se operacionaliza isso? Por diversas maneiras, de diversas formas. E o que está envolvido nisso é a visão em relações internacionais de que uma paz democrática, uma paz internacional fundada em valores liberais, dificilmente vai ser rompida e, portanto, os Estados Unidos serão um grande propugnador da paz. Este é um ponto, um aspecto bastante interessante da política externa americana. E o outro ponto, e o outro grupo de poder que defende essa estrutura de intervencionismo nas relações internacionais dos Estados Unidos da América são os chamados neoconservadores ou neocons. Como que eles pensam? Eles pensam que o mundo inteiro deve ser capitalista, deve ser imbuído de grandes trocas de comércio, eles são os grandes fomentadores do processo de globalização. E o que acontece? Muitos países, eles têm uma certa reticência, eles não têm essa mesma visão de que a globalização é boa, de que as trocas comerciais são muito boas para a construção da prosperidade, e eles não concordam com o desenvolvimento do sistema financeiro internacional de forma que seja capaz de garantir a interdependência das nações. Esses neoconservadores, eles defendem tudo isso. E a forma pela qual eles intervêm é para que exatamente exista a criação de um mercado internacional. Então, o que a gente observa é que tanto esses democratas quanto esses neoconservadores, eles partem de uma premissa nas relações internacionais que é o chamado internacionalismo, ou seja, uma visão de que a interdependência, que os povos se unindo dentro dos valores determinados pelos Estados Unidos da América são aqueles que vão realmente forjar uma paz e uma estabilidade duradoura no mundo. E quais são os momentos que a gente pode observar que o internacionalismo, que essa visão intervencionista de política externa americana esteve em marcha? Em primeiro lugar, dentro da construção do próprio país, na grande e notória chamada Marcha para o Oeste, porque, afinal de contas, os Estados Unidos nasceram com 13 colônias no Oceano Pacífico, no Oceano Atlântico, e foi um longo processo de formação territorial
para que os Estados Unidos adquirissem essa possibilidade de ter o Atlântico e o Pacífico dentro da sua porção territorial. Isso é uma fase, uma face. Por quê? Porque dentro desse processo teve a compra da Louisiana pela França, teve a guerra hispano-mexicana, mexicano-americana na metade do século XIX, teve a compra também do Alasca, ou seja, tudo isso dentro dessa visão intervencionista, os Estados Unidos levando os seus ideais por meio da força, se for necessário. Outro ponto importante e que a gente pode observar foi no final desse processo que, quando os Estados Unidos tiveram acesso ao Oceano Pacífico, eles começaram a ver no continente asiático uma outra possibilidade de ação para os seus ganhos financeiros e seus ganhos comerciais. E aí gerou-se a chamada política de portas abertas, fazendo com que a Marinha Americana ela fosse até a Ásia e tentasse abrir os portos da China e do Japão de forma forçada por meio da violência, se for necessário, para que os produtos norte-americanos tivessem uma maior penetração dentro daqueles países. Se a gente tem essa visão mais vigorosa, essa visão mais belicista, do outro lado a gente também tem um intervencionismo que não é tão violento assim, mas escamoteia muito dessa visão internacionalista, que é o governo de Woodrow Wilson, por exemplo. No final da Primeira Guerra Mundial, com a construção da Liga das Nações, o que a gente percebe é que os Estados Unidos queriam que os seus ideais democráticos e liberais fossem espraiados pelo mundo inteiro por meio de uma organização internacional que garantisse que esses valores fossem todos eles colocados de maneira mais evidente no mundo inteiro. E por fim, a gente pode levar outros dois exemplos para a gente entender como que o internacionalismo nos Estados Unidos opera, que é, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também construíram a nova ordem mundial. Eles foram os grandes responsáveis, os grandes fomentadores pela criação da Organização das Nações Unidas. Eles foram os grandes defensores da Organização Mundial do Comércio. Eles quiseram espraiar o seu modelo financeiro do padrão dólar-ouro por todo o mundo. Ou seja, é este movimento de intervir, de levar os valores norte-americanos com a força e com os movimentos de penetração nos países de forma mais evidente. E recentemente a gente pode observar que os Estados Unidos, na sua face intervencionista, eles começaram a fomentar grupos liberais e democráticos dentro da Ucrânia, dentro da Geórgia e dentro do Cazaquistão, para fazer com que esses países deixassem de orbitar dentro de uma esfera russa e passassem a aderir os princípios liberais que foram tão espraiados depois da Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente pode observar que este processo gerou as chamadas revoluções coloridas. A Revolução Laranja na Ucrânia em 2004 e a Revolução Rosa em 2008 na Geórgia. Esses dois países que passaram por revoluções e por tentativas de adequação ao regime liberal, esses dois países sofreram com a Rússia, que depois veio e realizou guerra nesses dois países. Então a gente pode observar que, em muitos casos, a paz que os intervencionistas desejam e a força levando os ideais norte-americanos para o mundo inteiro nem sempre são garantidos. É a mesma coisa, por exemplo, só para a gente ilustrar aqui, da questão da guerra do Iraque em 2003. Tentou-se levar os ideais democráticos, mas o processo foi tão difícil e foi tão complexo que gerou um Estado sem condições de organizar a população iraquiana, e isso permitiu, no longo prazo, o surgimento do Estado Islâmico, que foi um dos grandes atores dentro da Guerra Civil Síria, que até hoje faz com que a Síria seja considerada como um Estado falido. Portanto, estes são alguns dos exemplos dentro da política externa americana que vão mostrando quais são os efeitos e quais são as consequências dessa visão internacionalista de política externa nos Estados Unidos e de visão intervencionista.
Do outro lado, a gente passando agora do intervencionismo para o isolacionismo, o que a gente percebe? Exatamente um ponto contrário. Esses isolacionistas, eles têm uma visão mais de olhar para dentro dos Estados Unidos. Ou seja, não importa tanto o que está acontecendo nas relações internacionais no mundo inteiro, mas sim como que os Estados Unidos estão se organizando, como o país está se organizando internamente para que ele seja uma grande nação, para que ele seja um país capaz de garantir o progresso e a prosperidade nacional e fazer com que os Estados Unidos sejam vistos como meio que pelo exemplo. Então não é tanto forçar a extensão dos valores para o restante do mundo, mas sim fazer com que as nações do mundo inteiro, vendo aquele desenvolvimento, vendo a prosperidade, vendo que as pessoas estão aderindo ao chamado modelo e o estilo de vida americano, o American Way of Life, é por meio deste exemplo que as nações vão ser levadas a adotar os princípios liberais e democráticos que são os norteadores de toda a política americana. E quais são hoje os principais atores, os principais grupos que apoiam isso dentro dos Estados Unidos? Nós podemos observar que uma grande parcela do Partido Republicano ainda mantém essa tradição do isolacionismo, fazendo com que as questões internas sejam vistas de uma primeira maneira, de uma maneira mais evidente, para depois ver as relações exteriores, para depois ver como que os Estados Unidos vai liderar pelo exemplo dentro da geopolítica mundial. Nós podemos ver também os libertários, mas aqui também por uma outra dinâmica. Os libertários, eles não querem que nada seja, que nada intervenha, que não venha nada de fora colocando algo dentro dos outros países, que é o chamado princípio de não agressão. Então os libertários eles adotam essa postura de fechamento, essa postura de eu vou cuidar do meu, o outro cuida e a gente não agride um ao outro. Este é um ponto que é levado pelos libertários. E quem que é dentro dessa visão libertária, talvez um dos nomes principais da política americana hoje, Ron Paul, que em algumas vezes já tentou se candidatar à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Republicano, mas ele é uma das vozes dissidentes aqui dentro do partido, porque o Partido Republicano ele tem mais essa característica, apesar de ter neoconservadores, esses libertários e alguns elementos que são mais dissidentes da visão tradicional do partido fundado por Abraham Lincoln. Este é um ponto importante. O outro, e por fim, a gente tem os socialistas, ou seja, aquele grupo mais à esquerda dentro do Partido Democrata, que hoje tem como principal liderança o Bernie Sanders. Por quê? Porque esses democratas, esses socialistas, eles acreditam na autodeterminação dos povos e que os princípios elaborados pelos Estados Unidos da América ao longo do tempo, eles mais causaram mal do que bem. Eles são imorais, porque eles não estão defendendo a autodeterminação, que eles estão puxando e empurrando princípios que não são de acordo com as tradições ou com as raízes de algumas outras regiões, e eles querem que os outros países tenham a possibilidade de se garantir como o desenvolvimento próprio, autárquico, e, portanto, não vão interferir tanto assim na política internacional. Esses são pontos interessantes que a gente pode observar desse chamado isolacionismo. E quando que a gente vê ao longo da história dos Estados Unidos essa vertente de política externa sendo atuante? O primeiro evento e o primeiro momento que mais marcou isso foi a chamada Doutrina Monroe, do presidente James Monroe, que em 1823 escreve essa doutrina que vai falar o seguinte, que os Estados Unidos não vão interferir em nada que está acontecendo na Europa, não querem saber nada daquilo que está acontecendo ao redor do mundo e querem fazer uma América para os americanos. Este é um ponto interessante que a gente pode observar aqui, certo? Outro ponto interessante e bem marcado nas relações e na política americana foi os anos 20, depois da intervenção nas relações internacionais feito pelo Woodrow Wilson,
os republicanos voltam ao poder na década de 20 e com Herbert Hoover e Calvin Coolidge, eles decidem fazer com que os Estados Unidos não sejam aqueles que vão organizar as relações internacionais e o mundo como um todo, mas cuidar para que os Estados Unidos sejam sempre uma grande potência e que sempre vão tentando liderar pelo exemplo. Esses são dois exemplos bem claros do padrão isolacionista dos Estados Unidos da América. Mas o que a gente pode observar aqui? Que tanto o isolacionismo quanto o intervencionismo, eles não são nem mal nem bons, porque se de um lado o intervencionismo gerou problemas graves na Eurásia, no Iraque, do outro lado uma posição mais isolacionista dos Estados Unidos, como por exemplo o governo Franklin Roosevelt, que não adotou uma postura de combate mais evidente ao nazismo na década de 30, permitiu que a Europa inteira fosse tragada para a Segunda Guerra Mundial. Então a gente percebe que essas duas posições dos Estados Unidos da América, na verdade, elas estão muito mais centradas naquilo que os Estados Unidos pensam e não na tentativa de organização de um processo civilizacional, de um processo de política mais abrangente. Por quê? Porque os próprios valores dos Estados Unidos da América, eles não são per si capazes de organizar as relações internacionais a levar um processo civilizacional mais adiante. Então, quando a gente vai perceber, por exemplo, como que um país deve se intervir ou não, é realmente se aquele país está comprometido em levar aquela região onde vai ocorrer a intervenção, leve para um processo civilizacional mais abrangente, mais amplo, e que vai trazer de fato a dignidade para aquela população. Então, quando a gente observa as ações na política externa, nós não podemos nem levar a ferro e fogo a questão do intervencionismo nem do isolacionismo e tampouco a questão da autodeterminação. O que importa é o grau de excelência da civilização, levar a uma cultura superior, levar uma possibilidade de espraiamento de valores que são básicos e fundamentais, que estão permeando toda a civilização ocidental ao longo desses mais de 2000 anos de existência, para que haja de fato um processo consolidado que permita aquela região, aquele país, ser de fato próspero, ser digno e fazer com que as pessoas vivam de fato em busca da harmonia e da paz de forma duradoura. Portanto, essas duas visões da face da política externa americana, na verdade, são um dilema, porque os Estados Unidos, tentando espraiar os seus valores para o redor do mundo, eles acabaram caindo em contradições muitas vezes, e com o declínio dos Estados Unidos na política internacional, que vem acontecendo desde pelo menos o início do século XXI, nós vemos potências como China e Rússia que querem rever essa ordem internacional. E hoje nós estamos, de fato, vendo dois projetos de ação internacional no mundo que estão em choque muito por conta das ações dúbias e das ações cada vez mais difíceis de se compreender da política externa americana. Por esse vídeo é isso, um grande abraço, até o próximo e vamos em frente.